Partículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje a gente tem uma série de informações para te passar, notícias da semana, algumas informações que os nossos ouvintes pediram, mas para começar vou apresentar para vocês a nossa bancada, o homem mais bonito de Santa Catarina, meu amigo Clênio Madruga. Tudo bom, Mac? Tudo jóia, Bull, tudo jóia, Paulo. Saudações cavalarianas para você que está escutando a gente mais essa semana. Seja muito bem-vindo e vamos para mais um PHM, que essa pauta tá legal, tá bem diversificada, tá bem divertida. Tá cremosinha. Tá cremosa, crocante com recheio. O nosso querido Mineirinho Cercado, você tá em São Paulo ou tá em Minas, Paulo? Tô em Minas, consegui furar o cerco. Furei o cerco. Não pedi permissão, bigodinho, furei o cerco. Muito bom, nosso querido professor Renato Kloss, você tá bom aí, querido? Tudo bom, Bull? Tudo bom, Mac? Saudações CGianas. Vamos para mais um episódio hoje. Vamos, aliás, um ponto que precisa ser colocado hoje, dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro. Exato. Parabéns ao Exército Brasileiro. Isso. Vamos lá, Paulo, você quer começar? Pau na jaca aí, ó. Vamos começar com as noticiazinhas do front. Vamos. Como se diz, aquela parte que nós começamos a usar no Notícias do Front, no podcast. Então a gente vai seguindo aos poucos aí, contando algumas noticiazinhas que estão saindo. A primeira, nós citamos naquele episódio do Notícias do Front sobre a volta do Estado Islâmico. E como eles são filhas da puta, eles estão aproveitando essa pandemia para, aos poucos, irem reconquistando aqueles terrenos perdidos nesses últimos anos. Então, um terreno que eles perderam e que eles precisam muito é o terreno virtual. Então, o Estado Islâmico está pegando a vantagem dessa pandemia para voltar nas redes sociais. E por que isso é importante, gente? Pô, os caras estão voltando na rede social, vai se fuder. Volta com medo é deles no terreno, né? Nas cidades, no Iraque, na Síria. O centro de gravidade do Estado Islâmico, gente, já citando Clausewitz aí, já no começo do episódio, mas o centro de gravidade do Estado Islâmico é a sua capacidade de recrutamento. Então, por isso que é bem importante ficar de olho nessa ressurgência deles, principalmente no campo virtual, porque é aí que eles recrutam. O Zé Mané, lá da casa do caralho, pobre, não tem nada. Né? Viu o videozinho explodindo a galera, vou me juntar ao Estado Islâmico. Então, por isso que tem que se prestar muita atenção nessa volta deles, principalmente nessa área virtual, porque são os vídeos deles, e eles lançam vídeos, lançam revistas, tudo para mostrar o que está acontecendo e, mais importante, para recrutar. Então, David Kilcullen, que já escreveu vários livros sobre contra-insurgência, ele escreveu aquele livro também em 2016, se eu não me engano, 2014. A gente põe na descrição, mas é um livro muito bom sobre contra-insurgência, sobre o Estado Islâmico, que ele fala. O centro de gravidade do Estado Islâmico é a sua capacidade de recrutamento. Então tem que se prestar muita atenção. Eles estão, aos poucos, atacando checkpoints, pequenas vilas, tanto no Iraque como na Síria, principalmente naquela região de fronteira, onde não tem uma alma viva, na maioria das vezes. Então, eles estão se aproveitando. E muita gente pode achar que isso, é uma sacanagem, mas não, todo mundo se aproveita dessas situações para poder capitalizar um pouco. E eles não são diferentes, né? Sim. Bom, segunda notícia que é interessante para nós falarmos hoje é sobre o Irã. Que o Irã, esses dias para trás, anunciou que eles adquiriram um drone com autonomia de 1.600 quilômetros. Então, é um drone que pode... Eles compraram de quem? Então, aí que tá. Essa é a pergunta. Se for falar que eles produziram, aí já perdeu a graça. Porque
É que nem lembra aquele jato de combate que eles produziram Aquele que tinha GPS de carro, assim, né? De plástico. Porra, aí... Mas eu tenho um país aí que eu acho que... Dizem Vou ficar quieto. Não, mas dizem que, na verdade, esse drone Oi? Só podia ser. Mas dizem que esse drone veio como um pagamento por baixo, sabe? É o famoso agrado. E ele pode ser, ele pode carregar bombas, pode voar missões de combate. E agora? Mas eles querem que ele seja derrubado agora ou daqui a pouco? Não, isso aí no dia que passar de 20 metros, Israel derruba. Não adianta, voou, se sair do Irã vai derrubar. Agora a questão é o seguinte, tipo, tem essa discussão, quem que deu, da onde eles construíram, quem que deu. Nós temos que lembrar também que o Irã, ele, há uns meses atrás, ele atacou aquelas refinarias da Arábia Saudita e, querendo ou não, foi uma puta de uma operação. Sim. Que eles fizeram essa diplomacia, não vou falar diplomacia coercitiva, mas eles usaram um pouco a força moderada, no caso, poderiam ter ferrado toda a refinaria, mas não fizeram isso, então mostra já pelo menos uma inteligência a mais nessa questão de ataques com drone. Mas a questão é o seguinte, nós estamos hoje aqui, né, até aparecendo nossos rostos, nossos rostos, gente, tudo. Nós somos feios pra caramba. Vocês concordam, mas nós não somos otários. O Irã tá se ferrando por causa do corona, concordam? Se ferrando por causa das sanções. Então, teve a questão das lanchas rápidas, ameaçando os navios da Marinha Americana nessa última semana no Golfo Pérsico. Então o Irã precisa de alguma coisa para jogar para a torcida, vocês concordam? Sim. Melhor coisa do mundo é chegar e falar que eu tenho um drone que chega em Jerusalém. Olha aí que beleza. Agora o povo reatou a fé no Ayatollah. Olha que beleza. Agora eu tenho um drone que vai até Israel. Não deve passar nem do Golfo Pérsico, que já derruba esse drone. Mas eles precisam disso para jogar para a torcida, né? Poxa, se eu já estou me ferrando aqui com corona, sanções, tudo, então nós acreditamos que esse drone aí chegou mais para acalmar os ânimos. Uma animada, né? Isso. Uma animada. É aquele golzinho antes de acabar o primeiro tempo, sabe? Você tá perdendo de 6-0, né? Você foi um golzinho. Isso. Tô na briga ainda, Então, tem essa desse drone também. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. Bom, mais uma noticiazinha. As forças proxy da Arábia Saudita tomaram mais uma cipuada dos Houthis. Mais uma vez. Então, nós temos... Desculpa, só para o ouvinte entender. Força proxy é força alugada, tá? Exatamente. Um PMC, tá? É como se fosse... Aquele CGCast lá? Isso, do CGCast, até do Smithão, mas é uma guerra onde fica mais fácil você mandar as buchas de canhão, e a Arábia Saudita tem uma cacetada de bucha de canhão, africano, nós discutimos naquele episódio, tem até colombiano, chileno, enfim, tomaram mais um couro dos Houthis essa semana, e no caso, tomaram couro 2 dias seguidos. Então não foi só em um dia, não. Foram 2 dias seguidos. Eu acho, não. Nós precisamos fazer um CGCast apenas para prestar atenção nessa war machine que os Houthis empreendem. Por quê? Porque é um bando de calça rasgada que lança até míssil balístico para cima da Arábia Saudita. Tem a ajuda do Irã, lógico. Então, mais para frente aí vai ter um CGCast aí sobre quando os Houthis cantam, porque eles têm aquela musiquinha quando atacam. E quem quiser, na internet está cheio de vídeos
do conflito no Iêmen, e 98% dos vídeos é da Arábia Saudita correndo. Perde material, perde tudo, blindados. É momento Trapalhões? Total. Não, eu acho que a gente pode até colocar na edição a música dos Trapalhões, quando for botar uns videozinhos, porque é desse jeito. Pega aqueles iemenes mascando cat com uma bochecha desse tamanho, mais louco que o Robocop na chuva, e lá mascando cat com a AK na mão e um blindado de mais de 5 milhões de dólares, e eles botando adesivinho, morte a Israel, tudo tomando dos sauditas. Mais um coro que vai para... Agora eles estão querendo conversar, né, os sauditas. Vamos ver se agora, depois de levar tanto na ideia, vamos ver se agora eles topam conversar. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Outra notícia para acabar, gente. A França está investigando mais de 1.000 casos de coronavírus dentro do porta-aviões Charles de Gaulle. Então, do nada, foram dar uma olhada, mais de 1.000 marinheiros estão infectados com o Covid-19. E, para variar, tem 2 americanos anexados lá e mais um britânico que também pegaram o coronavírus. Agora, o que é foda, o que é de cair o cu da bunda? A maioria não tem sintomas, então é o que tá pegando lá, tá pegando a mesma coisa aqui. Não possuem sintomas. Aquela coisa, descobriu que tem coronavírus porque foi fazer exame. Foi fazer exame, então pega todo mundo para fazer, tá todo mundo preso. Mais de 1.000. Agora, o que vale lembrar, eles são mais de 1.000 infectados, mas na verdade ainda não testaram todo mundo. Então a possibilidade é de 83% de todo mundo no porta-aviões estão infectados com Covid-19. Malditos! Vai ter um podcast aí, malditos chineses aí. Então vamos fazer um podcast sobre a China. Vai morar e tacar na palma naquilo dali. Pro nosso ouvinte entender, um porta-aviões normalmente carrega mais de 2.000 homens para poder operar. E nesse porta-aviões possuem, como todas as marinhas do mundo, possuem essa mobilidade. Você vai, marinheiros de outras nacionalidades vão para aprender, para ensinar, e foi o caso dos americanos e dos britânicos que foram pro ralo juntos, estão com Covid-19. Então eles vão deixar no meio do Mediterrâneo uns 2 anos até melhorar, depois volta com esses marinheiros, é o jeito, né? Dureza. Vale lembrar que nós citamos naquele episódio do Notícias do Front que o Talibã estava respeitando, né, as áreas com Covid-19, não estava atacando porra nenhuma. Estão respeitando, lógico, mas o Talibã ele assinou um acordo com os Estados Unidos. Vocês vão se lembrar, um tempo atrás, mas não assinou um acordo com as forças afegãs de segurança. Então o pau está quebrando e vai continuar quebrando. Toda semana é mais de 30 mortos. E uma coisa é você aplicar contra a insurgência, contra o Talibã, outra coisa são as forças afegãs contra os Talibã, que é pior ainda. Então, o pau está quebrando. Em relação a Idlib, que nós citamos também no Notícias do Front, que é aquele enclave maledeto lá na Síria, e por enquanto só estão juntando tropas, então provavelmente teremos uma ofensiva nas próximas semanas entre as forças proxy dos turcos, né, junto dos turcos, e também do exército sírio. Mais um canto filha da puta do mundo que mesmo com essa pandemia os negócios não param, né? As usual. O business então, as usual. Então, deixa o pau torar. Essas são as noticiazinhas pra nós aí, só pra alegrar nosso domingo. Porra, alegrar é sacanagem, né? Mas dá uma risadinha, fica preocupado um pouco. Pra mudar de assunto um pouco, né? É um jeito. E você, Mac, tem alguma coisa pra nós aí? Cara, eu tenho 3 soldados, 3 combatentes falantes de língua portuguesa em 3 momentos diferentes da história que eu achei interessante trazer a termos de curiosidade. Aquele tipo de coisa que a gente vai achando durante os meses, durante as semanas e vai botando no cantinho e falando, um dia eu vou trazer isso para um PHM.
e resolvi trazer hoje. Então mete o pau, depois eu falo da pergunta do Celso. Beleza, então. Primeiro soldado de hoje provavelmente era um sujeito comum de Moçambique. Talvez, quem sabe, um guerreiro da Etiópia. Falta registros mais claros sobre a origem desse camarada. Mas, de qualquer forma, ele era um sujeito bem alto, muito forte e com o tom de pele particularmente escuro, mais do que o normal para a região dele, vamos colocar dessa forma. Por falta de fontes confiáveis da época, o nome desse cara podia ser Isaac ou Yasuf. Varia aí da origem da pronúncia e até de questões religiosas de origem dele, mas ficou para nós a adaptação de Yazuki. Isso porque o Yazuki foi escravizado na África e foi levado para o Japão em 1579 a serviço de um jesuíta português chamado Alessandro Valignano. Quando eles chegaram no Japão, teve um tumulto, alguns japoneses morreram esmagados porque a galera queria chegar, queria ver quem que era aquela pessoa tão diferente. E o caso é que a bagunça foi tão grande que chamou a atenção do Oda Nobunaga, aquele herói da unificação, da primeira fase da unificação do Japão. Sim. E ele quis pessoalmente ver o motivo da baderna, viu o Yazuki, achou que ele tinha pintado o corpo para fazer um tumulto, então mandou se lavar, mandou se esfregar, mandou raspar, fazer o que precisava. Evidentemente não adiantou, não é mesmo? E um tempo depois, o Yazuki passou a servir diretamente ao Nobunaga, que tinha uma admiração, passou a ter uma admiração muito grande pelo Yazuki. Aí o Yazuki aprendeu a falar japonês, se tornou o único guerreiro estrangeiro na comitiva pessoal do Nobunaga e, como sempre, se destacando pela altura. Ele tinha em torno de 1,90 m e o japonês médio da época tinha 1,57 m. Naquele tempo era exatamente, naquele tempo era 1,50 m, né? E o próprio Nobunaga falava que... Não vale nada, bicho. Não precisava nem ajoelhar. Compreensão fica a cargo do ouvinte. O resto fica a cargo do ouvinte. E segundo Nobunaga, a força dele equivalia a de 10 homens comuns. Daí pra frente, o Yazuki se tornou um samurai com direito à residência própria, cerimônia da katana, direito à posse e à porte de arma, virou praticante de sumô, tudo conforme os estatutos. Negão fez tudo lá, ó, isso aí. Fez. Que história boa. Legal pra caramba. Tem que fazer um filme dele aí também, só fizeram do o Último Samurai, lá do Tom Cruise, né? Tá pra sair, o contrato já foi assinado. Credo, aí. Tá bom, é bom demais. Aí que teve uma batalha decisiva em 1582, o Oda Nobunaga, que nomezinho não, se matou, fez a cerimônia de suicídio dele, e o Yasuf serviu um tempo ao filho do Nobunaga, até que por fim eles se renderam ao Akechi Mitsuide, que a princípio queria entregar o Yasuf a uma igreja cristã ali no Japão. Mas eles não entendiam, ele não entendia exatamente como é que funcionava esse negócio de servidão entre os ocidentais, e ele ficou com medo de ofender os jesuítas que ainda estavam no Japão, e ele estava numa fase que ele precisava mais de aliados do que de inimigos, né? E daí pra frente é um pouco de especulação, porque falta registro, então ele pode ter voltado a servir os jesuítas, o que eu particularmente acho pouco provável, já que eles trouxeram o cara escravizado da África, né? Sim. E o que é mais possível é que ele tenha continuado a servir os japoneses em forças diferentes até a data da morte, que infelizmente nos é desconhecida, mas esse é o primeiro registro de hoje. Que sensacional, né, bicho? Belíssima história. Que muito sensacional. Legal. Isso aí é aquela... Porra, vale filme, vale livro. No mínimo uns 10 filmes sobre isso. Vale. Fácil. Vale fazer uma série que nem fizeram o Shogun, lembra? Aí, ó. Exato. Exatamente. Mas porra, que legal. Sem dúvida nenhuma. Porra. Tá saindo. Já tem, parece que quadrinho, tem várias obras de ficção. Ontem ele tava na live, você viu? Não vi, cara. Eu vi ele apareceu, ele tentou cantar, a mulher dele... Não, cala a boca.
Falou de jeito. Não, canta não. Falou de jeito pra ele. Me deixa. Eu vi um pouquinho, tava muito deprimente aquele negócio. Tava. Até a Mariana falou, a patroa aqui falou que não. Parece que vai todo mundo morrer, porra. Eu vou chorar daqui a pouco, tira daí. Vamos todos pegar. Próxima. Vamos todos pegar o negócio, mas calma. Vamos entrar de um lado e sair do outro. Beleza. Aqui é prefeito, lembra? Exatamente. Não vai pegar, uma hora ou outra vai pegar. É claro. O segundo guerreiro de hoje combateu na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ficou carinhosamente conhecido como o Gigante da Virgínia, ou o Gigante da Revolução. Ainda criancinha, com cerca de 5 anos de idade, ele foi encontrado nas docas de City Point, na Virgínia, e depois de um tempo de confusão completa entre os moradores da região, o pessoal descobriu que, de fato, a criança não falava inglês, falava português. Isso porque o nosso segundo guerreiro do dia se chamava Pedro Francisco, outro homem sem sobrenome. Vorbeck, um abraço. E nasceu nos Açores em 1760. Smith também, né? Exatamente. Ele tinha quase 2 metros de altura e 120 quilos, isso adolescente. Foi instruído como ferreiro assim que ele teve idade para começar a trabalhar, para ganhar uma massa, né? Isso, ganha não, hein? Aos 16 anos ele se alistou no 10º Regimento da Virgínia. Isso aí devia comer que Nossa Senhora. Não é? Ele serviu sob ordens diretas do George Washington em Brandywine Creek, onde aparentemente salvou a vida do Washington. Ele sofreu vários ferimentos e aparentemente salvou o Jorginho aí. Aí, como aparente retribuição, o Washington mandou fazer uma espada que fosse coerente com a altura do sujeito. E a espada tinha 1,80 m de comprimento. Ô, louco. Aí que essa espada e o sujeito portador da arma aterrorizaram alguns soldados britânicos, e tem relatos de combate, de golpes diretos sobre a cabeça do inimigo que abriu até o peito. Um talho de uma vez só. Bom, mais pra frente, em 1780, durante a Batalha de Camden, o Francisquinho carregou sozinho uma peça de artilharia para que não ficasse na mão dos inimigos. E esse feito foi tão impressionante, até porque a peça pesava 1.000 libras, em torno de 500 quilos. 500 quilos, exato. Meia tonelada. O bicho arrastou sozinho essa peça de artilharia. E isso foi comemorado com um selo, agora em 1974. Que legal. Pois é. O Francisco sofreu diversos ferimentos, como a gente comentou, e isso era constante, até porque, com aquele tamanho, e falando provavelmente meio enrolado, o bicho era alvo prioritário em qualquer campo de batalha. Sim. Mas ele sobreviveu para estar presente na rendição dos ingleses em Yorktown, lá em 19 de outubro de 1781. Depois disso, que interessante. Viveu uma vida tranquila, fez dinheiro, foi homenageado diversas vezes e morreu em 1831 com 71 anos de idade, depois de ter sido considerado um dos soldados mais extraordinários da Revolução Americana. Então tá aí mais um falante de português. Outro que merece um filme. Outro que merece um filme, sem dúvida nenhuma. Vamos fechar a sequência hoje, então, com a história de um jovem de 18 anos, bem apessoado, saudável, bochechas coradas, um brasileiro nascido em Curitiba, que morou também com a família em Belo Horizonte, até que a família resolveu voltar para sua terra de origem, e daí eles voltaram para a Alemanha em 1939. Ai. Esse eu sei quem é. No dia 6 de janeiro de 45, o jovem avisou a mãe que ele ia correr ali no armazém comprar pão. O armazém ficava perto de uma estaçãozinha de trem. Mas que ele ia voltar rápido, correndinho aqui, rapidinho. Tendo ou não tendo pão, não ia ficar pirando errado pela vizinhança. E claro que ele não voltou. Os russos estavam chegando em Berlim, a Alemanha já estava na merda, e tinha, por acaso, um pessoal da SS recrutando jovens saudáveis justamente no armazém onde ele foi comprar pão. Aí o sujeito saiu de casa para comprar pão e ganhou treinamento, ganhou armamento, ganhou um lugar no front. Né? E em 28 de abril, a tropa do camarada do Horst foi cercada em Haube, perto de Berlim, ali ao sul de Berlim,
40 mil soldados morreram. Ele estava entre os sobreviventes e acabou virando prisioneiro de guerra. Depois de uma temporadinha no Stalag 8C, ele foi transferido para a fábrica de tratores em Vladimir, a cerca aí de 200 quilômetros de Moscou, considerando a Rússia do lado, praticamente na quadra de baixo, e enfrentou a rotina de trabalhos forçados, desnutrição, frio, todo aquele pacote de boas-vindas à União Soviética. Depois de um ano, foi liberado, conseguiu ser liberado, seguiu de trem para a Itália, virou mendigo, morou na rua e depois de um tempo resolvendo problemas burocráticos de documentação, conseguiu voltar ao Brasil no finalzinho de 1946. Então, o nosso jovem Horst Brenk viveu no Brasil o resto da vida, não quis mais voltar para a Alemanha. Ô, louco! Falecendo acho que nem pão ele quis comprar mais. Morreu de câncer em 1984. E o livro sobre a vida dele, o link vai estar aí embaixo na descrição do episódio também, junto com outros links de interesse. Esse não comprou situação. Mais pão, né? Nunca mais. Comeu pão de queijo em Belo Horizonte o resto da vida, mas pão normal, louco. Nunca mais. Vou sair pra comprar pão, volto em 46. Cheio de buraco de bala. Cheio de buraco. E piolho. E piolho, exatamente. Senhora. É isso por hoje. É isso, são esses três então, hoje. Tá bom. Então vamos lá. Agora eu vou responder aqui uma pergunta que a gente teve durante a semana do ouvinte Celso Renato Cadorini. A pergunta dele foi sobre armas nucleares, na verdade sobre as armas nucleares americanas, ou seja, como é que funciona isso? Quem é que produz né? Quem é que tem responsabilidade? Como é que funciona isso? E realmente era algo que eu também nunca tinha pensado, nunca tinha parado para entender. Mas assim, nos Estados Unidos o responsável pelo programa nuclear americano, por incrível que pareça, e também responsável por todas as políticas de manuseio, de material nuclear, de dejetos, etc., é o Departamento de Energia. Tá? O Departamento de Energia, ele é o responsável porque ele é o cara que faz as políticas para manuseio de material radioativo. Eu achei que era Força Aérea. Calma, chegaremos lá. Tá. Lembra? Juntos chegaremos lá. Tá, ok. Ele é responsável pelo programa nuclear americano. Entretanto, contudo, tá, todo o plano americano de construção das suas armas nucleares, onde elas vão ser empregadas, de que maneira, quais vão ser os vetores de entrega, né? Se vai ser por ICBM, se vai ser no submarino, se vai ser numa B-52, e isso é definido com o Departamento de Estado e as Forças Armadas. Tá? Mas quem olha por cima ali para o governo americano e fala assim, olha, você vai trabalhar as suas armas nucleares, os seus depósitos de material radioativo é desta maneira, com esse tipo de política, com esse tipo de segurança, é o Departamento de Energia norte-americano. Tá? E aí o que acontece? Existe uma estratégia do Departamento de Estado e das Forças Armadas, exatamente que define que tipo de armas nucleares vão ser produzidas e onde essas armas vão ser empregadas. Então você tem vários tipos de emprego, né? Você tem os mísseis, que são os ICBMs, que são os de ogiva múltipla. Você tem que na verdade são terrestres, né? Eles são mísseis que estão em silos, né? Normalmente ali no centro dos Estados Unidos, estados de Montana, aquela região, Wyoming. Você tem aqueles que estão dentro dos submarinos nucleares, que também são ICBMs, só que eles são chamados de SLBMs, que estão nos submarinos. E você tem aqueles que são mísseis nucleares que são entregues através dos bombardeiros. A tríade, né? É a tríade, exatamente. Tríade nuclear. Tríade. Eles são entregues através dos bombardeiros. Mas como é que isso chega até esse ponto? Tá? Existem nos Estados Unidos uma série de laboratórios e de empresas que são de supervisão militar, mas todas elas são empresas privadas que fazem o trabalho. Tá? Então, por exemplo, aquele laboratório famoso de Los Alamos, de desenvolvimento e pesquisa, ele ainda existe. Tá? Ele ainda existe, ele ainda faz pesquisa, desenvolvimento, e é dirigido pelo governo americano, mas é uma empresa privada que trabalha ali dentro. Então você tem uma série de empresas privadas, e
cada uma faz uma partezinha de uma arma nuclear. Tá? Cada uma delas faz uma peça. E essas peças todas são enviadas para um laboratório específico, e nesse laboratório específico a arma nuclear é montada, e aí ela é entregue para a Força Armada que vai fazer o uso dela. Tá? Quando ela não está em uso, ou seja, quando ela não está entregue a uma Força Armada, ou ela retornou para manutenção, ou ela vai ser retirada de uso, existe um local específico, um centro específico para poder fazer o descarte dessa arma nuclear, o descarte correto, porque ele tem um dejeto nuclear, não tem o que fazer com ele. Você tem que saber como você vai manusear isso. Então, esse dejeto, depois ele vai ser enterrado dentro de barris, ele tem todo um processo para acontecer, mas tudo acontece de maneira separada, exatamente para ninguém ter efetivamente um plano definido de como é aquele tipo de armamento que os Estados Unidos possuem, tá? Então são várias instalações militares. As instalações militares são dirigidas por empresas privadas, e cada uma delas fazem a sua peça, sua partezinha, né? A sua partezinha para ela ser montada dentro de um local específico e depois ser enviada para quem vai usar. E aí você tem a Força Aérea Americana, que é responsável pelos mísseis e pelos bombardeiros, e você tem a Marinha Americana, que é responsável pelos submarinos. Então, quando a arma está com a Força Armada, é aquela Força Armada que tem a responsabilidade pela manutenção e a responsabilidade por manter aquela arma nuclear funcional, porque ela possui uma validade, tá? A arma nuclear, como qualquer outra coisa, como um computador, como qualquer coisa, ela tem um prazo de validade. Então, você faz uma manutenção durante esse prazo de validade, quando chega no fim do prazo de validade, você tem que entregar de volta, né? Quem faz a fiscalização de todo esse processo da arma que chega no fim da sua vida útil, que tem que ser devolvida, que tem que ser desmontada, que o material tem que ter o destino certo, o dejeto, é o Departamento de Energia. Boa. Muito bom. Tá? Então você tem cada arma tem a responsabilidade sobre as ogivas, as quais eles têm em mãos. Sobre a sua seara, né? E fico tranquilo de saber que o exército americano não tem controle sobre ogiva nenhum. Oi? E fico tranquilo de saber que o exército, força de chão, não tem controle sobre arma nenhuma. É marinha e aeronáutica. Não, pessoal. Ela não tem, porque na verdade ele não tem nenhum ele não tem nenhuma entrega de arma nuclear, né? Sim. Mais um motivo para ficar tranquilo. Acaba vindo o nome em inglês para mim. Mas ele não faz o delivery de nada, né? Já teve ali na década de 60, 70, onde eles tentaram fazer um canhão com uma ogiva nuclear, né? Péssima ideia, diga-se de passagem. Até a gente coloca o videozinho do YouTube, o link do YouTube aí na descrição. Uhum. Mas mostra, era uma peça de artilharia que era nuclear. E aí fazia o disparo, e lá na frente tinha uma explosão nuclear, mas no exército americano não tem, até onde eu sei, não tem nenhum tipo de artefato nuclear que ele possa usar em combate. Já pensou isso na mão dos fuzileiros navais? Ei, beleza, que hein? Isso, não? Que maravilha. Meio mundo ia embora. E aí, dentro desse processo, você tem o plano operacional, que é o plano operacional definido pela Secretaria de Estado americana e as Forças Armadas sobre como será o uso dessas armas nucleares em caso de ataque. Né? Então, por exemplo, no caso de ataque russo, no caso de ataque chinês, no caso de qualquer outro ataque, se for necessário, se chegarmos ao ponto de ser necessário usar uma arma nuclear, aonde ela vai ser empregada? De que maneira? Né? Por quem? Quais vão ser os alvos? Então, existe planos pré-definidos de vários cenários prontos para no caso de acontecer. Não é tudo acontece de repente. A China está nos atacando. Tudo bem, onde nós vamos onde nós vamos atacá-los nuclearmente? Né? Sim. É tudo previamente definido. Os planos são previamente definidos de acordo com cada cenário. Protocolos em constante revisão, né? Oi? Protocolos em constante revisão.
Em constante revisão, exatamente, porque também tem aquela questão de você ter a resposta adequada ao ataque que você sofreu. E os alvos já estão pré-selecionados já. Dependendo do ataque, já está tudo pronto. Exatamente, são alvos pré-determinados, está tudo prontinho. E aí tudo depende do nível, né? Que você está atacando. E aí quem tem a única pessoa que tem autoridade para autorizar isso é o presidente dos Estados Unidos. Tá? Então o presidente é o único que fala, iremos usar armas nucleares aqui. Mas para que isso aconteça é necessário uma segunda pessoa, que é o secretário de Estado americano. Uhum. Tá? Então não fica na mão só de um, né? Não. Então, por exemplo, se você tiver um maluco como presidente da República e ele falar, eu vou usar arma nuclear hoje, isso não vai acontecer. Tá? Se o secretário de Estado não confirmar e falar ok, não tem conversa. Então, cada um tem a sua chave, cada um tem a sua senha. O presidente tem aquela famosa mala, tá? Existe a mala que eles chamam de nuclear football. Tem aquela mala, existe quando está em transportes. Se não, você tem outras maneiras, tem situation room na Casa Branca, em outros locais, caso o presidente precise autorizar o uso de armas nucleares, mas você precisa do presidente autorizando, não vou usar, e do secretário de Defesa, do secretário de Estado de Defesa, confirmando isso. Beleza, a gente vai para a DEFCON 1. Tá? A gente vai para a DEFCON 1, né? Nós vamos atacar nuclearmente um outro país. Tá? E quando isso acontece, aí vem uma cadeia de comando, né? A partir do momento que eles autorizam e colocam os seus códigos, giram as suas chaves, a cadeia de comando, que aí de acordo com o plano que foi aprovado, vai para os silos, vai para os submarinos, os bombardeiros levantam. Isso já aconteceu algumas vezes na história, né? Já tivemos situações de quase guerra nuclear. Acho que a mais próxima que nós tivemos foi a crise dos mísseis de Cuba, na década de 60. E então é algo bastante complicado, né? Quem já pesquisou, quem já correu atrás do que é um ataque nuclear e foi atrás de ver o que foi Hiroshima e Nagasaki, sabe que o negócio não é pouca coisa. E fala, meu querido. Não, pode. Depois eu só falar um negócio da tríade, mas pode. O que eu ia puxar agora é o seguinte: é que existe o NORAD, né? Que é o North American Aerospace Defense Command, que ele vira e mexe, ele tá em algum filme aí apocalíptico, né? Todo mundo fala do NORAD, apareceu no Independence Day, aparece vira e mexe, tem algum filme apocalíptico que mostra o NORAD. O NORAD é o Comando de Defesa Aeroespacial americano e canadense. É o centro nervoso, né? É o centro nervoso de defesa da América do Norte. Então é ali que os Estados Unidos efetivamente ficam sabendo se há ou não um ataque de mísseis contra a sua área, né, contra o seu território. E a partir daí que existe uma retaliação caso não seja um ataque preemptivo, um ataque onde os Estados Unidos ataquem primeiro. Uhum. Se é uma resposta, é por ali que eles ficam sabendo de que existem mísseis a caminho e é bastante amplo, pega toda a América do Norte, Alasca, é um general canadense, um general americano que tem o comando do NORAD, né? Ele está o centro de comando é na Patterson Air Base, ali no Colorado, mas tem também a famosa Montanha Cheyenne, que é o centro de comando alternativo, que é onde está o NORAD hoje, durante essa época de coronavírus. Quando começou o coronavírus, mandou todo o NORAD para debaixo da Montanha Cheyenne, porque não se tem muito o que vai acontecer efetivamente. Então você coloca o país em alerta, coloca quem está tomando decisões e quem precisa tomar decisões em segurança e vamos correr, porque, né, se as cabeças são cortadas, se o presidente é cortado, né, se o vice-presidente, existe uma linha de sucessão para quem possa responder e fazer um contra-ataque, por exemplo. Então o NORAD está tudo na Montanha Cheyenne. Está todo mundo lá. Interessante. Embaixo da terra,
fazendo o seu monitoramento normal, etc. Não tem nada, não tem uma guerra nuclear para acontecer, tá, gente? Ela ainda vai acontecer, mas não é agora. A gente ainda vai falar Agora disso não, pelo amor de Deus, já basta essa pandemia aí. no outro CGCast. Não, vai demorar um pouquinho. E é basicamente isso. Então, você tem o Departamento de Energia, que controla o programa nuclear americano e tudo aquilo que tem a ver com o manuseio de material nuclear e radioativo. Você tem o Departamento de Defesa e também as Forças Armadas definindo qual vai ser o plano para o uso dessas ogivas. Você tem a Força Aérea e a Marinha, que são responsáveis pelas suas ogivas. O presidente, que é quem define se vai haver o uso ou não desse tipo de armamento dentro de um conflito. O secretário de Defesa, que aprova junto com ele. E aí as coisas acontecem normalmente. E você tem o NORAD, que é quem faz a parte da defesa do território americano, e ele é quem diz, olha, estamos ou não estamos sendo atacados. Um negócio legal do NORAD é que desde 1955 ele faz a proteção do Papai Noel e de seu trenó, quando ele vai fazer a entrega dos presentes pelo mundo. Então ele está a parte lúdica, vamos dizer assim, desde 1955, o NORAD protege o Papai Noel enquanto ele entrega os seus presentes na noite de 24 de dezembro. Muito bom, muito bom. Só falando da tríade, para o ouvinte, quando nós citamos, por que é importante essa questão da tríade? São poucos países que possuem, né? Porque num ataque nuclear, ou você destrói tudo, ou você não destrói nada. Concordo? Eu vou atacar tal país. Eu preciso zerar as capacidades desse país de me atacar de volta. Por que é importante a tríade nuclear? Porque se você for atacar um país dessa forma, você precisa atacar todas as suas maneiras de entregar, como você falou, Bull, de fazer o delivery das armas nucleares. Então, você pode nivelar o país, mas você ainda possui os submarinos com armas nucleares, e esses são mais difíceis. É aquela política que foi criada, que foi cunhada, inclusive, por um professor americano. Eu li sobre ele ontem, eu acabei esquecendo o nome, não anotei, peço desculpas, depois até procuro. Onde é a questão do Mutual Assurance Destruction. Exatamente. Ou seja, existia o MAD, que tanto os soviéticos quanto os americanos tinham sabiam que isso era uma possibilidade grande, que é o seguinte: se houver uma efetiva guerra nuclear total entre os dois países, a destruição desses dois países estava assegurada. Eles iam destruir um ao outro e não ia sobrar nada. Nada. Porque se você for atacar, você tem que... É a sua chance. É a sua chance e mais nada. Então, por isso que eu estava até tentando... Agora me fugiu também o nome do autor, mas existem uns principalmente que é muito interessante de ler sobre essa parte de armas nucleares, o MAD, né, que é o Mutual Assured Destruction, e tem os submarinos também, porque se caso você nivelar o ground, lá o terreno, tem ainda alguém para fazer um contra-ataque. E não são todos os países que possuem essa tríade nuclear, né? Eles falam... Tinha um livro que eu não sei se eu ainda tenho na minha biblioteca, que falava sobre uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética que dura 17 minutos. Olha aí. E é um livro que... Sabe a Terceira Guerra Mundial que a gente estava comentando no CG esses dias? Ele é um livro que é mais ou menos da mesma época, é que eu não me lembro o nome dele agora. E ele conta pela visão de dois amigos, que um estava em Nova York no dia do ataque. Eu até me lembro, o dia do ataque é 18 de agosto. Que coisa, né? Fica marcado. E um estava em Nova York, o outro acho que estava em Cleveland, eu não sei. E aí eles contam, a partir de lembranças, o que foi o dia da guerra. Eu acho que o livro se chama O Dia da Guerra. Eles contam porque houve houve um corte de cabeça, né? A cabeça da serpente, os líderes foram destruídos nos primeiros minutos, e aí ficou aquela coisa de o que eu faço? O que eu faço? A guerra parou. Então a guerra durou 17 minutos só. Foram lançados, acho que o First Strike de cada lado,
Eles não falam quem foi o First Strike, quem mandou primeiro. Mac. Tá? No livro. E contam que durante a escalada o UK se retraiu, falou não tenho nada a ver com isso. Tanto que depois o UK é quem monta todo um plano de recuperação para os Estados Unidos. Não falam quase nada da União Soviética, porque não se sabe o que aconteceu lá. É um livro bem interessante para quem gosta dessas coisas apocalípticas. Chama-se O Dia da Guerra. Depois a gente coloca aí na descrição o link deve ter na Amazon para comprar, se não no estante virtual, algum sebo, chama O Dia da Guerra, é bem legal. Para quem gosta dessas coisas apocalípticas. Você tem uma ideia, os carros que são construídos depois, são todos, o vidro na verdade é plástico, tem todo um problema de matéria-prima, é muito louco, muito louco. Mas abrange muita coisa. Mas essa garantia de destruição mútua foi algo que segurou muito as duas superpotências durante a época da Guerra Fria. Não ataca não, senão vai os dois pro ralo. Eu lembrei daquela guerra do Zanzibar que a gente comentou. Eu lembrei daquela guerra do Zanzibar que a gente comentou em outro PHM um tempo atrás. De 40 minutos? Declarou a guerra, tinha um navio da Royal Navy do lado que cagou ali, botou no chão o palácio do camaradinha lá e beleza, acabou a guerra. Fechou. Era diplomacia gunship, né, Paulo? Gunboat diplomacy. Gunboat diplomacy. Mas hoje você ainda tem aquela questão de você ter a resposta dentro do ataque que foi feito, né? Uma resposta, como é que chama? Paulo, me ajuda aí, hoje tá foda. Domingo de manhã. Que é por exemplo... eu tô tentando lembrar aqui também. A China atacou um porta-aviões americano. Tá? Não houve uma declaração de guerra, a China atacou um porta-aviões americano porque ele está no mar da China, lá acho que entrou dentro do que era pertencente a ela e resolveu atacar e afundou o porta-aviões americano. É muito provável que os Estados Unidos respondam não com uma declaração de guerra e um ataque ao lote nuclear. Ele responda com algo que cause um dano parecido à China. Resposta proporcional. No mesmo nível. Obrigado. Uma resposta proporcional àquele ataque. Então hoje existe muito dessa questão porque para o mundo se fuder no meio de uma nuvem nuclear não custa nada, né? Não. Ainda mais, a gente vai falar disso num CGCast aí, pra gente falar dessa questão do vírus chinês e de todas as implicações e aonde isso pode chegar. Boa. É isso. Excelente. Excelente. Ficou bom? Ficou muito bom. Paulo, alguma última... Não, isso aí, vamos lutando aí, né, agora contra o vírus chinês. Vamos lá, uma hora a gente sai dessa. Mac? Gente, obrigado, feliz dia do Exército para quem é do Exército, para os outros membros de mais forças armadas, aproveitem o melhor dia militar do Brasil e é isso, até semana que vem. Então tá bom, muito obrigado pessoal. Vocês sabem, né? Facebook, Instagram, estamos tudo lá. Facebook.com/Clube de Generais, né, Mac? É isso aí. YouTube também, não se esqueçam de se inscrever. Que a nossa cara feia tá aqui, vai lá no YouTube, se inscreve, gostou, coloca a sua opinião. Não gostou, pode mandar merda, a gente não liga. Isso aí. Tá bom? Beleza? Valeu, obrigado, um abraço, tchau. Um abraço. Falou.